Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Dayani y hoy vamos a hablar de las expresiones idiomáticas. Especificamente, vamos a hablar de los refranes. Vamos entender o que é o conceito de um refrão, por exemplo, na língua espanhola. Vamos lá. ¿Ya has escuchado alguna vez alguna de las siguientes expresiones? Vamos ver aqui comigo. Quais são as expressões? Ojos que não veem, coração que não siente. Você já escutou algo semelhante na língua portuguesa? Provavelmente você já deve ter se deparado com alguma coisa assim. Outra frase. Más vale pájaro em mano que ciento volando. Ou seja, melhor você ter um passarinho na sua mão do que 100 ao redor voando, né? Bom, essas frases que nós geralmente escutamos nas nossas conversas cotidianas, de maneira informal, são chamadas de refranes na língua espanhola. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Los refranes são expressões escritas em prosa ou em verso, populares e ingeniosas que dão uma enseñanza, consejo ou opinião acerca de como actuar em alguma situação. Ou seja, essas frases, elas não são colocadas aí ao mero azar. Elas têm uma função. Qual é a função delas? Elas precisam dar uma opinião, dar um conselho, ensinar algo e geralmente elas são utilizadas de forma popular. Vamos ver aqui um exemplo. A que madruga Deus lhe ajuda. Vejam bem que essas expressões, elas não são específicas da língua espanhola. Nós temos referências na nossa língua portuguesa que também mencionam coisas do tipo, ok? Por exemplo, na língua portuguesa nós dizemos Deus ajuda quem madruga, algo assim, certo? Bom, vamos ver um pouco como é a estrutura dessas frases, destes refranes. El refrán puede estar compuesto por una oración completa ou por duas frases que se complementam para dar sua enseñanza. Ou seja, pode ser uma oração inteira ou duas frases que estão aí juntas para demonstrar o seu ensino, o que ele quer transmitir para a gente. Vamos ver aqui uns exemplos da estrutura. Nós temos um exemplo com duas frases ou orações e temos um exemplo com apenas uma oração. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu tenho duas frases, eu preciso de algo para uni-las, ok? Então, lá nós temos a vírgula. Vírgula é esse símbolo que no espanhol chamamos de coma. E quando eu tenho uma oração completa, eu não necessito da vírgula e apenas o ponto final. Então, vamos lá. De tal palo, tal astilha. Ou seja, esse tipo de refrão, ele é utilizado mais entre famílias. Quer dizer o quê? Se a madeira, ela tem uma determinada especificidade, os seus ramos, as suas ramificações também terão, ou seja, tal pai, tal filho, como nós conhecemos na língua portuguesa. Vocês podem ver aí que tem um exemplo gráfico para vocês entenderem. A próxima, não le pidas peras al olmo, ou seja, não peça que uma árvore de olmos dê pera para você, ou seja, não queira coisas que você não pode ter. Você vai gastar sua energia e você não vai conseguir. Ou seja, esse é o ensinamento que esse refrão nos traz. Quais são as características de los refranes? Acompanhe aqui comigo. Primeiro, su propósito é transmitir uma enseñanza ou uma reflexão. Como nós já comentamos, eles vão trazer situações em que nós vamos parar e refletir. Realmente, eu não posso pedir peras a um homo, não posso esperar que algo seja diferente daquilo que ele pode me dar, certo? Então, eles vão trazer esse ensinamento pra gente. Outra coisa. São frases ou orações curtas, ou seja, vão ser frases curtinhas, orações curtinhas, geralmente ditas bem rapidinho ali, ou escritas bem rapidinho, então você não vai ter que decodificar, entender, fazer uma dissertação. É tudo muito simples e muito direto. Sua origem é a partir da experiência coletiva ao longo do tempo. Não existe uma pessoa autora de todos estes refranes, ou seja,
O coletivo é que vai trazer essas informações e vão produzir essas frases que serão passadas futuramente e as pessoas vão adquiri-las e vão falá-las com naturalidade, de uma forma da experiência que algumas pessoas tiveram e assim elas podem passar esse ensinamento para outras. Por lo general, são observações de autor desconhecido, é decir, são anônimos, como eu já mencionei. Não existe um autor para aquelas frases que nós lemos anteriormente. São frases que são ditas popularmente e nós apenas repetimos e vamos passando elas. Su uso mais comum é em las conversações cotidianas. Você dificilmente encontrará essas frases em um contexto mais formal, científico, mas já nas pequenas rodinhas, nas conversas mais informais, é possível que a gente se depare com alguns destes refrães. Suele tratar temas cotidianos del modo de vida del ser humano e seus valores. Para esto, hace comparações fáceis de imaginar, como foi o exemplo lá do tal palo, tal astilha. Ou seja, a gente consegue imaginar que se uma árvore ela tem os seus ramos, vão ser da mesma espécie. Ou seja, a gente consegue fazer essa assimilação. É fácil de imaginar que tal pai, tal filho vão ser parecidos, certo? E são temas do nosso cotidiano, coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Se ha transmitido oralmente de persona a persona e de geração a geração. Como também já mencionei, nós podemos ouvir isso dos nossos antepassados ou podemos até passar isso para os nossos próximos filhos, netos e etc. E por fim, por lo general, em sua estrutura, encontramos uma relação de causa e efeito, ou seja, como vai trazer uma reflexão, como vai trazer um ensino, então nós temos que ter essa noção de que tudo há uma causa e há um efeito. Por isso que os refrães entram aí para fazer que as pessoas reflitam sobre determinados assuntos da vida cotidiana. Vamos ver aqui alguns exemplos de refrães na língua espanhola. Lembrando que refrães não são específicos da língua espanhola. Nós temos esses ditos populares em vários idiomas, inclusive na língua portuguesa, certo? Alguns deles da língua espanhola vocês vão conseguir fazer associação com o português, porque também tem aí algumas semelhanças. Vamos lá. Não há mal que por bien no venga, ou seja, não tem nenhum mal que não vai trazer um bem pra gente. Al mal tiempo, buena cara, ou seja, se o tempo está ruim, faça uma boa cara. Leve isso da melhor forma possível. Não há pior cego que el que não quer ver, ou seja, o pior cego é aquele que não quer ver. Em boca del mentiroso, lo cierto es dudoso. Ou seja, se você é uma pessoa que mente, no dia em que você falar a verdade, que for algo sério, as pessoas irão ter dúvidas. Hierba mala nunca muere, ou seja, aquilo que é mais difícil de acabar também. Então, tem que ter esse cuidado. El que mucho abarca, pouco aprieta. A pessoa que quer ter tudo, ela vai em algum momento aí ficar sem algo. Al pan, pan e al vino, vino. Ou seja, em português seria mais ou menos aquele dê a César o que é de César. As coisas têm que ser como elas são. E por fim, há palavras nécias ou ouvidos sordos. Você não deve dar atenção a palavras que não vão te edificar. Vamos a praticar? Bom, eu trouxe atividade aqui para vocês que nós temos de um lado os refrães, que são esses que estão aí entre aspas, e do outro lado eu tenho os significados deles. Vamos ler primeiro os refrães. Nós temos aí, em casa de herrero, asadón de palo, muito parecido com o que nós temos em português. Próximo, más vale estar solo que mal acompañado. Próximo, al pan, pan y al vino, vino. Próximo, donde manda capitán, no manda marinero. E o próximo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mona em espanhol seria macaco, ok? Vamos lá, letra A. Aunque tratemos de aparentar outra coisa, seguimos sendo lo que somos em nossa essência. Esse significado é de qual desses refrães? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ou seja, mesmo que você vista o macaquinho com seda, ou melhor,
tecido que tenha, ele vai continuar sendo um macaquinho. Letra B. Pessoas que se dedicam a fazer certas atividades ou empregos que luego não se aplicam em sua casa. Qual seria? Em casa de herrero, asadão de palo, ou seja, é um ferreiro, mas que na casa dele ele vai ter o espeto de pau, como nós conhecemos no português. Letra C. Se em situações de hierarquia nos dão uma ordem, não nos queda mais que cumpri-la. Se você recebe uma ordem em uma situação de hierarquia, você só tem que cumprir. Qual é o refrão que se refere aí? Donde manda capitão, não manda marinheiro. Letra D. Devemos elegir bem as pessoas que deixamos entrar em nossas vidas. Ou seja, mais vale estar solo que mal acompanhado. Então, você tem que escolher bem suas amizades. E letra E. Devemos entender as coisas como são. Sem rodeios nem muitas vueltas, ou seja, as coisas são como elas realmente são, e é isso. E é al pan pan e al vino vino. Vamos para uma próxima atividade. Conecta as duas colunas para ter o refrão correto. Então, eu tenho o refrão que está separado aí em duas partes, a gente vai conectá-los. Nós temos aí letra A. A buen entendedor, esse está bem fácil, né? Poucas palavras bastam, ou seja, para você ser um bom entendedor, não precisa ter muitas palavras. Você já vai conseguir entender rapidinho aí. Letra B. Del dicho al hecho, do dito ao feito, há muito trecho. Então, de uma coisa que você diz para o que você realmente faz, tem um espaço, né? Então, você tem que refletir com relação às suas ações. Letra C. A cavalo regalado, ou seja, o cavalo que foi presenteado, que foi dado a você, não se le mira el diente, ou seja, receba as coisas como elas são e seja grato por isso. D. Quando el gato se va, los ratones hacen fiesta. E letra E. La esperança es lo último que se pierde, ou seja, você pode perder tudo, mas a esperança sempre vai estar ali, ok? Bom, só para a gente concluir, los refranes nos ayudan a conocer el mundo a través de los ojos de quien nos procedieron. En ellos, nuestros antepasados nos hablaban del tiempo, de las costumbres de un determinado lugar, del destino, de aspectos sociales de la vida ou existenciais. Ou seja, através deles a gente conhece um pouco da nossa história e também podemos repassar a nossa história adiante, ok? Bueno. Esta fue nuestra clase, espero que les haya gustado. Para más informaciones pueden buscar la plataforma Educ y allá nos encontramos. Hasta la próxima.